Harmonic ME 1.4. Beleza? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um pouquinho do sistema operacional chamado Harmonic. Harmonic R, ME. Bom, o nome aqui refere-se a... É um sistema coreano lá do sul da Coreia. Aliás, Coreia do Sul. E o ME no final dele significa que ele é uma versão mídia, né? Tem outras versões do Harmonic. Lendo assim, de cara dá a impressão que você está lendo Harmonic, né? Deve ter algo relacionado à harmonia, né? Tanto que um dos focos do sistema é trazer um sistema que traga uma interface, um sistema de cores aí que seja harmônico, tenha uma boa estética para um usuário. Então, e o KR aqui deve ser referente, aqui então o Harmonic, né? Faltou o E aqui para ser Harmonic, né? Mas eu acredito que vem de harmonia, esse Harmonic, e o KR aqui refere-se à Coreia. Eu acredito também que seja da Coreia do Sul. Tá? Então, faz uns 6 dias que eu estou utilizando esse sistema. Não quebrou, não teve problema nenhum. Para mim aqui, eu estou utilizando, a impressão que eu tive é que eu estou utilizando um Linux Mint. Ele é baseado no Ubuntu 18, Linux Mint, versão 18. Né? Então, não, tem algumas diferenças aí, alguns programas que ele traz aí na parte de educacional, não muita coisa, e por ser versão mídia, eu não via nada assim de quantidade grande de programas sobre mídia, até poucos, né? Então, bem, então, e um programinha que eu vi aqui diferente é que ele traz a configuração do layout do teclado, que tem diversas layouts aqui eu acredito que seja do idioma da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Leste, do Oeste, do Noroeste. Então, esse programinha aqui diferente para o pessoal lá desse país aí ter uma facilidade de configurar a parte de idiomas nele. E demais, é um Linux Mint aqui, versão 18. Ele traz alguns repositórios próprios lá do Harmonic. E entre outros, traz até uns repositórios do Arch Linux, pelo que eu entendi aqui. Entre algumas outras diferenças, né? Superficialmente assim, para quem pegar o sistema, é um Linux Mint, com a interface gráfica do Cinnamon. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui, aqui é o site do Harmonic. Vou falar assim, não sei se é assim que se pronuncia. Tá? Então o site aqui, Coreia, tá todo em coreano, né? Já que é Coreia do Sul. Vou traduzir aqui, ver se melhora um pouquinho para entender aqui. Não traduz totalmente, né? Algumas palavras ainda continuam em coreano. E aqui, né, tem uma opção que é baixar. Tem diversas opções aqui, a comunidade, guia do sistema, engajamento. A instalação dele é bem simples, é como se fosse instalar um Linux Mint, né? No entanto, assim que você abre o sistema ele vai estar em coreano, então vai ser difícil de entender. Aí dá para você ir lá só ir lá nas configurações, para quem já conhece mais ou menos o tema de ícones do sistema, vai encontrar com facilidade aí onde você vai alterar os idiomas. Agora, uma pessoa que não conhece muito Linux, né, Linux Mint, não conhece o tema de ícones, para se localizar com o idioma coreano, acredito que não vai ser muito agradável, né? Até porque um usuário iniciante em Linux brasileiro vai pegar uma distribuição coreana para instalar, né? Eu não conheço o Linux, aí eu vou pegar logo uma versão coreana para instalar pela primeira vez. Né? É difícil, né? Bem, então, essa é uma das diferenças aí na hora de instalar o sistema, que ele vai estar em coreano. Então, comunidade, tal, suporte, aqui tem algumas parte de perguntas frequentes, etc. Entre outros, tem bastante informação aqui. E aqui na parte de baixar você vai encontrar as versões. Tem 3 versões disponíveis, pelo que eu entendi. A versão que eu baixei foi essa daqui, ME. E MoreDev. Pelo que eu entendi, essa versão aqui é a versão focada em mídia, né? Aí depois tem essa versão é a 3.0, Sun, é o codinome dela. Tem uma versão mais nova já, que a versão não está disponível, não está mostrando aqui, mas eu baixei, aqui está na minha pastinha, tem aqui essa versão Sun que eu estou mostrando aqui, 3.0, a versão Jin, que é 4.0, acho que é a versão mais nova. Não tenho certeza se essa aqui continua baseando-se no Linux Mint. Essas duas eu não tenho certeza, essa aqui eu acho que sim. Essa mais nova é um pouco diferente, eu vi umas imagens aí, uns prints. Tá? E é um pouco grande essas imagens de instalação. Essa aqui ela tem, essa aqui tem 3.2 GB, essa aqui tem 3.4 GB. A versão que eu estou utilizando é essa daqui, Harmonic ME.
1.4 ela tem 2.7 gigabytes. É isso? 2.7, é isso aí. Isso aqui é um pouco menor. É um sistema bem enxuto, poucos programas, os programas básicos aí para quem instala Linux Mint é bem semelhante. Então, para fazer download é só, né, clicar em qual versão você quer. No caso eu baixei esta daqui. Aí ele dá algumas explicações e mostra como se instalar o sistema, entre algumas outras informações. Aqui ó, é a versão Media Edition mesmo, tá? Então versão 1.4, mais ou menos semelhante à que eu estou utilizando. Ele fala que é baseado no Ubuntu 18.04, né, que no caso o Linux Mint 18. Ele fala que tem suporte até 2028. Uau! Bom, então aqui tem algumas versões anteriores, é o 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 que eu estou utilizando é de 2019, já que baseia-se no Linux Mint 18. E aqui fala um pouquinho mais alguns dados aí sobre o sistema. Diz aqui no site que ele foi baixado 152 mil downloads, mas estava marcando 132 mil. Ah não, eu acho que eu vi errado. Então 152 mil downloads até o momento, no montante, no total aqui, contando todas as distribuições. Inclusive tem uma versão que é da comunidade, agora não sei qual ao certo, é disponibilizada pela comunidade do Harmonic. Ok, e aqui na DistroWatch também fala um pouquinho dele, que é um sistema operacional Linux, baseado Debian, Mint, Coreia do Sul, arquitetura 64-bit, interface Cinnamon, categoria, status ativo. A popularidade está no ranking aqui das distros mais acessadas no momento, ele está na posição de 249 nos últimos 6 meses aí. Na última semana ele caiu um pouco, 271 posição, caiu bastante, caiu 20 posições aí. E aqui o site, etc. E aqui embaixo, nesse site da DistroWatch, tem uma avaliação, a avaliação média aqui, mas tem acho que 4 avaliações e está com nota 8. Aqui é o Votos 4, nota 8. Aqui fala que é um sistema bom, tal, mas é ruim para alguns PCs antigos, tá? Depende do usuário. Aqui, sistemas Linux varia muito do hardware que você está utilizando, né? Se é muito novo pode dar problema, se é muito antigo também pode dar problema. Então depende da distro que você está usando, pode ser que não seja muito boa para determinado hardware. E aqui também é um site, né, que eu achei dando um review aqui sobre o sistema, o que ele é, né, do Harmonic. Então, sistema operacional sul-coreano, as versões dele. Ele fala que traz um navegador aqui chamado Naver. Bom, e não vi nenhum navegador com esse nome aqui. Talvez nas outras versões ele venha com esse navegador. Aqui, na minha parte da internet, não tem esse navegador. Beleza. Então, aqui ele fala o processo de instalação, tudo bem simples. E aqui uns links que eu separei, que eu já vou mostrar daqui a pouco, se eu não esquecer. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui dos programas que vem. Então a interface gráfica Cinnamon não tem muito aqui, não tem questão de novidades. O que muda aqui são o que? Os papéis de parede. Você vai vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, tem aqui configurações da área de trabalho. Não é isto que eu queria. Verificar vírus. Olha, tem um antivírus aqui, já vamos testar ele aqui, ver se peguei algum vírus. E aqui são os papéis de parede do Harmonic. Alguns cor de rosa. Aí. Tem uns que são mais da cultura coreana, uma porta, né? Lembra a cultura chinesa também, né? Deve ser um povo de culturas semelhantes, né? E tem uns gatos aqui, tem vou deixar essa árvore aqui. Então são as configurações normais do Linux Mint. Agora vamos testar aqui o verificar se há vírus. Deve ser tem um antivírus aqui, Aí, tá procurando parte de preferências, mas eu liguei ele aqui e já começou a funcionar. Nem perguntou se queria configurar nada. Eu acho que ele vai escanear, ele está preparando para depois, eu acho que entrar nas preferências aqui. Beleza, já escaneou. Que antivírus que ele usa aqui? Nenhum problema encontrado. Aqui é o antivírus, eu posso configurar ele. Análise, atualização, escanear o diretório, análise, atualização está disponível. Rede, programador, lista, configurações.
É um pouco lento aqui esse antivírus. Histórico, quarentena. Deixa eu ver aqui. É o Clan TK. Eu já utilizei esse antivírus aqui em algumas distros, mas eu não sei lá. Não sei se ele é funcional, se ele funciona bem aqui para pegar vírus. Eu nunca peguei vírus, que eu saiba, né, até onde eu sei, em sistemas Linux. Bom, então, aqui ele fala que tem uma atualização. Deixa eu ver. Vou clicar em atualizar. Atualize a assinatura do antivírus. Bom, enquanto ele vê aí se tem atualização, eu vou mostrar aqui então alguns programas que vieram com ele. Então aqui é o menuzinho dele. Aqui a barra de tarefas, né, do Cinnamon. Mesma coisa, mesmo esquema. Parte de calendário, os ícones, atalhos, programas. Mesma configuração. E então aqui na parte de programas, na parte de acessórios, bem, este acessório, não, acessibilidade, né? Aqui acessórios tem esse Hasbro Connection, um gerenciador de conexão. Vamos abrir aqui. Esse é um programa diferente, eu não conheço. Deve ser para gerenciar a rede. Talvez alguma coisa relacionada a isso aqui. O nome dele é estranho, né? Hasbro Connection Manager. Bom, o vírus aqui está verificando. Atualização. Uma atualização está disponível. Tá, beleza, mas e aí? Eu quero... Ok, mas eu quero atualizar, e aí? Assistente de atualização. Cliquei, meu computador recebe atualizações automaticamente. Eu gostaria de atualizar. Aplicar. Vamos ver se suas atualizações foram salvas. E se eu quiser fazendo manualmente? Porque automaticamente ele está constando que tem aqui. Tá, beleza. Mudou alguma coisa aqui. Não sei se ele vai atualizar aí. Beleza, então voltando aqui. Que mais? Programas App Image, programas Flatpak funcionam todos corretamente. Snap eu não instalei nada, né? Tanto que o Linux Mint não está muito a favor do Snap. Nem sei se está bloqueado aqui nessa versão. A gente tem um programa aqui para fazer o backup do sistema. Shutter. Os programas aqui é o pacote de programas que do Linux Mint. Parte de o programa de áudio, vídeo, leitor de PDF próprios do Linux Mint com o Cinnamon. Desenvolvimento, alguns programas aqui. Escritório ele vem com LibreOffice. O que é esse aqui? Runcon Office. Esse aqui eu não entendi direito. Eu acho que é pra você procurar por arquivos do LibreOffice. Não entendi direito. E o antivírus está de boa aqui. Bom, beleza. Vou fechar o antivírus. Tem um antivírus aqui. Uma coisa que eu não uso no Linux é antivírus, né? Não sei se no Windows também eu não uso. Já usei bastante. Depende do caso, até uso, né? Mas deixa o computador depende do hardware, fica de boa, né? Mas não curto muito não. Internet, gráficos, escritório. Gráficos, então, como é um programa, diz que a versão é voltada à mídia, ele não tem muitos programas não. Aqui, ó, tem esse Pix, que não é um Pix, eu acho que é um programa para desenho. Não, para visualizar imagens. Tem um outro aqui para visualizar a imagem. Veja e organize suas imagens. Tem o GIMP. Na parte de internet ele vem com o navegador Mozilla Firefox e alguns outros programas que eu instalei, alguns que vieram com ele, parte de rede. Esse aqui nem traduziu, né? Mas é um programa FTP para fazer download via FTP. Ficou em coreano que não traduziu. Jogos eu instalei, multimídia então ele vem com o Kdenlive, o COD, o reprodutor de mídia que toca tanto o áudio como o vídeo. E o Hitbox, demais instalei todos. Outros. O que é isso aqui? Nymph Settings. Não sei usar isso aqui. Acho que é para mexer no tema. Para ajustar aqui a parte de linguagem coreana. Não sei ao certo para que serve esse Nymph. Administração. As ferramentas do Linux Mint, né, com a interface do Cinnamon também. Nada de muito diferente aqui. O VirtualBox que eu instalei não funcionou. E a parte de preferências, são as preferências também das configurações da interface do Cinnamon.
proteção de tela, tal, não, a tela de boas-vindas eu acho que é configurada aqui com o nome do Harmonic ME. Mudou o nome apenas, mas aqui é a mesma coisa que você pegar uma tela de boas-vindas do Linux Mint. Beleza, instalar drivers proprietários, eu não instalei, deixei o driver, o código aberto. E beleza, acho que é isso aqui, né, os programas dele, e de boa. Esse aqui é o Harmonic, é uma versão coreana, porém os ajustes aí que eles fizeram foi mais aí na parte de layout, teclado, para população da Coreia do Sul ter essas facilidades aí com esse sistema. É bem estável, tranquilo, de boa, não tem nem o que falar aqui. Agora vamos lá, vou terminar mostrar um negócio aqui. Por esses dias eu vi um vídeo na internet que uma pessoa falava, uma pessoa muito famosa aqui sobre o Windows aqui no Brasil. Eu não vou citar o nome aqui, mas o pessoal já deve saber. Talvez você tenha visto esse vídeo. É um vídeo que fala Linux. Caramba, qual que era o título do vídeo? Tava falando dos YouTubers que falam sobre o Windows. Eu acho que não só sobre o Windows, mas sobre qualquer assunto, né? Tem muita gente falando muita besteira, né? Inclusive meus vídeos aí pode ser que eu fale, eu já falei besteira e pode ser que eu fale novamente e eu esteja falando nesse momento, né? Bom, eu não sou profissional, não sou perito, eu não sou autoridade em um assunto em Linux para falar que eu tô falando aqui é o que é. Então, o meu aqui é mais a questão de compartilhar um pouco aí da minha experiência nos sistemas que eu utilizo aqui. E algumas outras informações que às vezes eu pego aqui, como essa que eu vou compartilhar agora. Então no vídeo a pessoa falava sobre o Windows, que as chaves de segurança, que esse pessoal fica ensinando aí a turma a colocar esses ativadores no Windows, que quebra todo o sistema, essas versões que a gente baixa na internet, essas versões modificadas do Windows. E falando lá, e falou de Linux, né? Falou que Linux e recomendou um artigo dele que ele escreveu. E esse autor ele tem um fórum antigo aqui sobre o Windows no Brasil, um fórum que ajuda muita gente, né? Ajudou e tem ajudado até hoje, faz muitos anos aí, né? E ele nesse artigo que ele recomenda no vídeo, nossa, ele escracha aí, ele tem razão em algumas partes, né? Tem muita gente ensinando um monte de coisa aí, o que tá certo e o que não tá certo. Eu sei que ele fala dos técnicos que falam mal do Windows pra caramba, das pessoas que falam mal do Windows. Ele falou que o Windows não é ruim, é que as pessoas não sabem utilizar o Windows. Tá, até certo ponto, sim, às vezes o usuário não sabe mais, né? Bom, beleza. Então, falando dos YouTubers, falando dos técnicos, que as pessoas que falam mal do Windows é que não sabem utilizar ele. Caso soubessem, não precisariam... por exemplo, para consertar o sistema, qualquer probleminha ir formatar o sistema e sim consertaria o sistema, iria direto no problema e consertaria ele. E nisso ele recomenda um artigo onde ele fala sobre Linux versus Windows, e ele fala que Linux é um fracasso total. Linux é um fracasso total. Eu não acredito que Linux, não sei agora se ele falou em determinar a área que Linux é um fracasso total, mas se Linux é um fracasso total, é um fracasso total, né? E abordando alguns pontos sobre, não é esse artigo que eu estou mostrando, tá? Ele fala sobre alguns pontos lá só fala os pontos negativos do Linux, né? E em relação ao Windows. E o Windows fala alguma coisinha lá de ruim do Windows, mas então o Linux, para quem não conhece o sistema, para quem nunca usou Linux, vai e lê aquele artigo, vai ter grandes chances de nem querer saber de utilizar Linux, né? Então, para quem não conhece, vai ler aquilo lá, não vai ser muito animador. E aí então ele fala que Linux é um total fracasso. Você acha que Linux é um total fracasso para quem utiliza Linux? Eu faz 5 anos que eu utilizo Linux. Na minha opinião, é um baita de um sistema. É top para mim. E nesse artigo aqui que ele, né, que dá fala um artigo meio grande aqui do site dele lá, diversos tópicos. Algumas coisas eu até concordei, outras não muito, né? Mas nem vou abordar os tópicos lá. E aí neste artigo ele recomenda esse outro artigo aqui, deixa eu ver se é esse, será que é esse mesmo? Principais problemas do Linux na área do trabalho. Não é esse aqui, é esse aqui. Não, peraí, melhor esse episódio. Não, é esse aqui mesmo. Os principais, nesse artigo aqui, o autor ele fala dos principais problemas do Linux. São muitos.
É muitos, o artigo é grande aqui. Quem escreveu esse artigo aqui foi um australiano, se eu não me engano é australiano, tá? Tem um nome dele aqui no final do artigo. Aqui o nome dele é Arten, ou Irten, S. Tashkinov, né? Lá é o nome do autor aqui deste artigo. Então aqui ele fala sobre os problemas do Linux, né? Ele tem um prefácio aqui, ele já avisa se você é uma pessoa muito fanática por Windows, por Linux ou etc. Se você é uma pessoa nervosa, que gosta de brigar, de xingar, de querer estar certo, de defender, né, de uma maneira exaltada o sistema, para você nem ler o artigo aqui. Ele dá aqui, ó, ele dá uns itens para pessoa, né, algumas considerações antes de começar a ler o artigo. Se você acredita que Linux é perfeito e não tem problemas, feche essa página. Se você acha que qualquer crítica no Linux visa apenas insultar infundamente o Linux, feche essa página. Se você acha que o objetivo desse artigo é mostrar que nada nunca funciona, etc. E assim, caso você tenha algum desses requisitos para você não ler esse artigo. E aí ele começa falando aqui dos problemas, ele fala aqui das pessoas que brigam muito em Linux e tal, que são meio... aqui no Brasil mesmo eu vejo as pessoas falando que em algumas comunidades, em alguns fóruns, as pessoas são agressivas, elas são mal educadas, né? Não é todo dia que está com paciência também, né? Mas a gente não precisa ser mal educado, né? A gente tenta ser cordial, né? E fala que o pessoal alguns fóruns aí as pessoas começam a se achar e são agressivas e mal educadas, né? Não sei como que é nos fóruns de Windows, que faz tempo que eu não participo, né? Quando eu participava era pouco, mas sei lá. Eu já vi diversos tópicos aí de fóruns de Linux, o pessoal sendo super educado e atencioso, no Windows também. Sempre em todo lugar acho que tem pessoas que são sem educação, né? Talvez não, sei lá, esse ponto é um ponto que é destacado para os fóruns de Linux, que as pessoas serem mal educadas. E aqui ele fala das pessoas serem mal educadas e nervosas, mas ele se expressa aqui de uma maneira não muito amistosa, não. Ele já começa falando, vamos ver a merda dos defeitos aqui, algo assim, né? Ele começa aqui falando dos problemas do Linux. Então, se você quiser ficar um pouco... esse aqui é um outro artigo também, que se você não usa Linux e lê, nunca usou Linux e lê, você provavelmente não vai utilizar Linux, né? Então, se você quiser ver um monte de defeitos aqui, alguns eu não sei, a maioria dos defeitos que ele abordou aqui eu nunca percebi no Linux, né, nesses 5, 6 anos utilizando. Alguns eu até concordei aqui, e alguns outros eu achei exagero, sabe? Quando você fica procurando coisas e colocando coisas desnecessárias só para encher aqui e colocar para fazer volume de coisas negativas. Então, alguns pontos eu achei sim que eu quis fazer volume aqui. Mas eu não sou profissional, não sou perito e autoridade no assunto para falar o que está certo e o que não está certo. Eu, como usuário, não acho que é tudo isso aqui não, né? Pode ser esse tópico, esse artigo, ele foi atualizado no ano 2021, mas pelo que eu entendi aqui lendo ele todo, ele foi escrito em 2017, discutido aí, e eu acho que até hoje ele é discutido entre as pessoas que leem ele. Talvez tenha sido discutido em comunidades, fóruns. Até aqui no final do artigo ele está aberto para fazer comentários. Se você tiver alguma rede social, é possível você comentar através do Facebook. Tem a parte de comentários. Tem mais de 3.000 comentários aqui nesse artigo. Então ele começa falando aqui, né, sobre os problemas de hardware. Aí depois ele fala sobre a parte de áudio, de impressora, scanner, os plug and plays da vida aí que não funcionam. É muito, né, é muito problema, muito defeito aqui. Fala sobre notebooks, tablets, dispositivos que você vai plugar, seus periféricos, o seu, sei lá, mouse, Wi-Fi. Então fala aqui na parte de software, de suporte de software, fala sobre os programas, fala principalmente sobre o servidor de vídeo, que é o Shorg, que ele indica um monte de problemas que realmente, talvez, sei lá, talvez tenha. Olha, aqui nesse canal eu posto um vídeo por semana cada uma vez usando um sistema Linux. E
Já peguei diversos sistemas que estão bem bugados, já peguei sistemas que estão, ao meu ver, excelentes para uso, e alguns outros com algumas ajustes que são necessários a ser feitos, né? Então, sei lá, então não acho que é tudo isso aqui não, mas vamos lá. Talvez ele tenha pegado todos os defeitos até hoje e de todas as distros e colocado aqui. Ele fez catadão gigante aqui. Então ele numera muitas coisas aqui. A questão de segurança, que o pessoal fala que o Linux é seguro. Aqui ele fala que não tem nada de seguro aqui não. A questão é que pouca gente utiliza, porque caso contrário, ele é um sistema super vulnerável, né? E fala que aqui para consertar uma vulnerabilidade chega a demorar anos, né? Sendo que eu acompanho diversos canais aí também de Linux, e o pessoal, eu já vi artigos também falando que no Linux, por ter uma comunidade mundial, eles falam que quando se encontram, é mais fácil identificar os problemas, e quando encontra, eles são solucionados de uma maneira muito mais rápida do que o Windows, por exemplo. Então, essa foi a versão que eu vi aí do pessoal, né, falando sobre Linux, sobre a parte de segurança, que ele é muito mais seguro e os problemas são resolvidos com muito mais rapidez. Já aqui no artigo, ele fala que não, alguns problemas levam anos, né, problemas graves de segurança. Bom, e aqui depois então ele já falou do Shorg, que tem um monte de problemas do Shorg. Depois ele fala do Island também, que já começou, mas já também que não vai muito longe. E vai enumerando aqui, né, coloca até umas exclamações aqui falando do Island, problemas de renderização. Aí depois fala sobre o kernel também, um monte de problemas aqui relativo a ele. Já começa a falar da parte de segurança. Essa pessoa que elaborou esse artigo, ele, pelo que eu entendi também, ele é programador, ele é desenvolvedor. E ele utiliza exclusivamente Linux, ele não usa Windows, então, segundo aqui o artigo. Então ele deve conhecer bem Linux, né? Mas ele soltou a tocha aqui, talvez ele, não sei ele fala que ele relatou muitos problemas já, e dos problemas que ele relata para a comunidade para resolver, embora ele seja desenvolvedor, ele fala que de cada 7 problemas é resolvido um, né? Então é muito problema para pouco programador, e demora muito para resolver os problemas. E aí ele vai numerando. Não sei porque que eu acho que chegou um momento que essa pessoa ele ficou nervoso com alguma coisa aqui, e ele soltou soltou todas as, resolveu escrever um texto abordando todos os problemas do Linux. Agora, se ele falou de uma maneira foi uma maneira calma que ele escreveu isso, ou foi uma forma de se revoltar e estava bravo com alguém, e por isso ele escreveu esse baita texto. Não entendi, porque às vezes a pessoa pode estar nervosa e aí, uma forma de vingança, ela falar mal. Como eu conheci, tem uma cidade aqui perto, não vou falar o nome, que um cara, o prefeito ganhou nessas eleições, né? E aí algumas pessoas que eram apoiadores dele, já estava combinado de de ficar com alguns cargos, né, na prefeitura. E nisso, um dos cargos que foi prometido para uma pessoa não foi colocado como prometido, e essa pessoa ia dar um cargo para ela, mas não um cargo que foi prometido. E aí essa pessoa ficou brava, revoltada, saiu, falou: não quero esse cargo porque você me prometeu outro. E aí a pessoa saiu da prefeitura, e ele começou a escrever uns jornais falando do prefeito, descendo porrada no prefeito. Então, na hora que estava tudo bem, estava lá junto com o prefeito. Aí deu um deslize, já a pessoa começou a descer o pau. Então aí ele estava falando lá, denunciando um monte de coisa do prefeito, né, nem sei se é verdade, se não é, porque na hora da raiva a pessoa aumenta as coisas. O que é verdade, será que é verdade também tudo que está falando, porque a pessoa está falando com raiva, então pode ser que ela invente na vingança. Aí perde a credibilidade da coisa. Então, se a pessoa escreveu esse artigo aqui num momento de raiva, sei lá, acaba perdendo a credibilidade um pouco. Então eu li esse artigo aqui pensando em diversos pontos, né? Será que para acreditar no que está escrito aqui? Porque como usuário, aí faz 5, 6 anos que eu utilizo, eu
Não digo que tem todos esses defeitos aqui não. Então é um caso sério, né? Para acreditar num artigo, seja o site que for, o canal do YouTube que for, a pessoa está sendo imparcial, está sendo parcial, está sendo movida pelas emoções, pela razão, pela quer ver o bem da coisa, quer causar confusão, o que acontece, né? Não entendi muito bem. Bom, e aí ele vai abordando aqui mais a parte de ele fala sobre a popularidade do Linux e a natureza do código aberto, problemas gerais do Linux. É bem grande o tópico. Aí tem algumas notas aqui. Fala sobre o Kaspersky, que é um antivírus aí que relata muitas brechas de segurança no Linux, né, inclusive na parte de servidores. Então, pelo que eu entendi aqui, o Linux não tem segurança nenhuma em relação aos servidores. Então, por que essas empresas multinacionais, muitas delas utilizam o Linux? Para pensar, né? Esses caras que têm dinheiro têm que nem capim. E para eles, tanto faz colocar um sistema ou outro, eles vão colocar o que é melhor para eles no momento, né? Ou então tem alguma parceria, amizade ou acordo com alguma outra empresa que venha colocar o Windows ou que faça ele colocar uma versão do Linux. Também tem todo esse lance por trás dos bastidores, né? Nem o que conta para uma pessoa colocar determinado sistema em determinada empresa ou organização. A outra coisa também que lá no artigo que eu peguei dessa pessoa famosa que dá suporte para Windows aqui no Brasil, é que ele conta alguns casos de fracasso quando algumas empresas colocaram o Linux para funcionar, falando que o LibreOffice o pessoal não gostava e tal, e contou alguns casos de que não deu certo quando algumas empresas ou alguns países foram migrar para Linux com o objetivo de economizar e a parte de segurança. Tem diversas vantagens e desvantagens aí quando você vai mudar um sistema, né? Então ele conta apenas casos que não foram sucesso, alguns casos, não contou muito, né, no artigo dessa pessoa. E aqui também, aqui ele não aborda isso aí, alguns casos que não deram certo com empresas que não deram certo com Linux, já não conta essa parte. Eu tenho lido uma revista chamada Revista LibreOffice, mas eu estou lendo umas versões antigas de 2013, 2012, e lá conta alguns casos de sucesso de algumas empresas, até países, instituições. Teve casos que que deram certo, não sei se até hoje, né, porque foi em 2013 que eu li o artigo. Não sei se até hoje continuam utilizando o Linux, como por exemplo a hidrelétrica lá de Itaipu, que aqui faz divisa aí com o país aqui no Brasil. Ela utiliza Linux lá, e tem diversos desenvolvedores que trabalham nela, alguns deles escrevem para essa revista falando sobre a utilização de Linux, os programas de Linux que são até cursos que são oferecidos nessa organização. Nessa revista que eu estou lendo, relata diversos casos de sucesso do Linux. Eu já vi também que na Alemanha, não sei se foi na Alemanha, uma cidade lá, que acho que é Munique, que utilizava o Windows, aí mudaram para Linux. Aí depois voltaram para o Windows. Foi um caso aí que não deu certo. Aqui na cidade onde eu moro, eu conheço uma empresa que eles utilizavam o Windows no sistema, uma versão bem antiga, e aí depois eles, não sei o que houve lá, eles mudaram para, eu vi que estava utilizando o Ubuntu, falei, olha que legal, falei para um vendedor quando eu estava me atendendo lá, tá usando o Ubuntu. Aí sabe o que o vendedor falou para mim? O vendedor falou assim, cara, pelo amor de Deus, esse sistema é bravo, hein? O cara falou pra mim. Então eu falei, cara, bom, eu nem vou argumentar, gosto é gosto. Aí eu falei, o sistema é legal, né? Mas nem falei mais nada, porque, bom. Então, aí depois de um tempo essa empresa retirou, tá usando o Windows de novo. Então não sei o que aconteceu lá, se foram os próprios funcionários que sabotaram lá a empresa, não quiseram, começaram a fazer vista grossa, começaram a sabotar o programa, o sistema, ou o sistema não deu certo. Talvez o sistema operacional era bom, mas o programa que gerenciava a empresa não era tão bom. Não sei o que aconteceu lá, e voltaram para o Windows. Então tem casos de sucesso, tem casos que não. Mas aí por quais motivos? Será que o sistema é um fracasso? Ou que não houve uma implantação bem organizada? Tem então diversos pontos. Agora você vai falar que o sistema é um fracasso? O Linux é um fracasso? Sei lá.
Então é open source, né? Open source, não, o pessoal quer fechar. A impressão que eu tenho é o seguinte: é que o pessoal quer fechar o código e vender, e aí ter aí não é monopólio porque tem o Mac OS também, né? Mas tem outros sistemas. Mas fazer um oligopólio aí só com alguns sistemas e pau na máquina, né? Não ter mais nada aberto. Essa é a impressão que eu tenho e algumas opiniões que eu vejo de algumas pessoas aí. E o que mais que ele fala aqui? Problemas, há muita hostilidade na comunidade de código aberto, é que eu falei aí. Taranã, e aqui ele aborda mais um monte aqui falando sobre o KDE, o Google Chrome, desenvolvimento de software em e para Linux. Fala que eles não têm muito. Bom, o artigo aqui fala muita coisa, mas mete o pau aqui. Falando só as negatividades. Não levo em conta. Muito do que eu vi. Só o dia que eu ver na vida real, na prática mesmo acontecendo, aí eu vou acreditar algumas coisas que eu li aqui. Problemas de Linux a nível empresarial. E aqui é um resumo. Se você não quiser ler o artigo inteiro, que é grande, aí tem um resumo aqui do artigo. E aqui, esse artigo é uma besteira. Linux funciona para mim, para meu avô. Aqui, né, muita gente fala, o Linux funciona para mim, funciona para todo mundo aqui em casa. Então é besteira esse artigo. Então aqui ele dá mais fala um pouco sobre isso. Uma coisa que ele fala aqui também, ele fala que o Mozilla Firefox e o Google Chrome, para quem usa notebook, ele consome muita bateria, esses navegadores, quando você está assistindo o vídeo. Agora não sei se isso continua, ou se é a verdade mesmo. Então ele fala aqui que o Linux utiliza mais bateria do notebook, que é um sistema que suga a bateria do aparelho. E aqui algum comentário do autor, comentário final, e aqui uma nota positiva, que também ele fala algumas coisas negativas. Então ele fala que Linux é bom, algumas coisas e tal. Ele recomenda aqui um sistema chamado Red Hat. Talvez ele trabalhe com servidores, alguma coisa assim. Ele fala do Red Hat e o CentOS, que não existe mais, CentOS. Enfim, e aí acaba aqui, né, resolvendo o Linux, mas no final que ele recomenda um vídeo do Linus Torvalds, que falando isso, não lembro se eu assisti esse vídeo aqui, mas dá um resumo aqui do que é. E aqui fala o Windows 10 versus Linux, que também faz uma comparação aí qual que é melhor, qual que não, sobre jogos, etc. Mas olha, sinceramente, só usando mesmo. Pelo meu uso, para minha necessidade aqui, para mim é excelente. Eu não recomendo mais. Às vezes eu recomendava Linux para algumas pessoas, mas olha, difícil recomendar, porque se a pessoa instala e depois dá algum problema, ou a pessoa não tem vontade de aprender ou de instalar as coisas, ela pode achar que o sistema é ruim e vai falar que o sistema é ruim, que não consegue instalar as coisas. Então, sabe, o sistema é bom, mas a pessoa precisa querer ter um pouco de boa vontade de querer utilizar ele e aprender. E aqui os comentários, né? 3.753 até o momento. Quiser comentar aqui, comentar. Falar um pouquinho. E aqui no fim, aqui é uma outra, é um outro artigo, se eu não me engano é do mesmo autor, e ele fala que um guia rápido de como escolher a melhor distribuição Linux mais adequada para o seu uso. Então ele fala que se você está com preguiça de ler o artigo, que é um pouco grande, ele já dá um resumo aqui, que você pode escolher entre Fedora, o Linux Mint, o Ubuntu, a versão LTS e o Mageia. Essas são as versões que ele recomenda aqui. Mas para entender melhor a opinião, eu não li esse artigo aqui ainda, acabei de pegar ele. Ele fala também sobre as versões LTS nesse artigo aqui, que as versões são ruins na parte de compatibilidade. Nossa, o artigo é gigante, meu. Enfim, então, eu acho que para falar que o Linux não é que o Linux é um fracasso total, eu acho que é forçar um pouco a amizade, né? O pessoal exagera um pouco, eu acho. Tanto que nesse artigo que eu li aí também desse brasileiro falando sobre Linux e Windows, ele fala que o Linux não evolui porque o Linux não é solução e o Windows é solução. Diversas vezes ele enfatiza que o Windows é solução.
Pode ser que ele esteja certo, né? Que ele tem bastante, talvez tenha muito mais programas que Linux e o pessoal já está acostumado a utilizar ele já por anos e anos. E a questão principal também, eu acho que não é que o Windows é a solução, é que é comodidade. As pessoas não têm muito interesse em aprender, só quer pegar, usar o computador, instalar o programa que precisa lá e de boa. E agora quem gosta de conhecer coisas novas, de aprender, Linux eu acho que é uma baita de uma oportunidade. Mas eu acho que o ponto principal é a pessoa querer, ter vontade de aprender, né? De conhecer um outro sistema. Mas eu acho que a maioria não está nem aí para isso. Então o Windows é a solução, então, né? É isso aí. Beleza? Então esse aqui é o Harmonic ME, versão ME lá da Coreia do Sul. Na próxima semana eu acho que eu vou vir com uma outra versão dele, vamos ver. Tô pensando, né? Tem algumas distros diferentes aqui, vamos ver o que eu vou fazer. Então, uma excelente semana. Eu adiantei o vídeo essa semana, né? Tô com umas coisas aí pra fazer. Então era pra postar amanhã, mas de boa, vamos lá. Então, a próxima excelente semana a todos nós. Tchau, tchau.